Papo Acadêmico. Olá, amigos do Papo Acadêmico, o podcast do Unibrasil. Estamos realizando agora para vocês o nosso primeiro podcast de modo remoto, home office, com tudo que está acontecendo aqui no nosso país, no mundo em geral, né? Eu tenho uma grande convidada hoje que vai estar comigo aqui no nosso podcast, que é a professora Silvia Valim, professora coordenadora do curso de Narrativas Audiovisuais e Novas Mídias lá da pós-graduação do Unibrasil. Legal? Ela vai estar aqui conosco hoje no nosso programa, comentando muitas coisas com vocês. Ela lá da casa dela, eu daqui mantendo o isolamento, né, social, a distância entre as pessoas, coisa que todo mundo deve estar fazendo nos dias de hoje com tudo que está acontecendo. Tudo bem, professora Silvia? Tudo jóia, firme na luta aqui no confinamento, né? Firme na luta, e tá me ouvindo bem, tá me vendo bem, tá tudo certinho por aí? Eu estou te ouvindo super bem. Eu peço desculpas porque o meu microfone me deixou na mão, de última hora. Então eu peço desculpas aos nossos ouvintes, né, aos nossos espectadores, mas não vamos deixar a peteca cair por conta disso, né? Vamos lá conversar, um papo aí com o Kleber Santos. Com certeza, professora. Vamos falar com os nossos acadêmicos aí e com toda a sociedade que vai estar nos ouvindo. Antes de a gente começar a entrar em vários assuntos aqui, eu queria que a professora explicasse para nós, eu acabei de passar aqui o teu currículo e tal, e fala que a professora é professora do curso de Narrativas Audiovisuais e Novas Mídias lá no Unibrasil. Explica primeiro pra gente o que seria essas narrativas audiovisuais e novas mídias, professora. Perfeito. Hoje a gente está vivendo uma transformação na comunicação, especialmente no jornalismo, né? Eu sou formada em jornalismo, então, e a minha experiência maior profissional sempre foi em TV, então eu sempre fiquei muito ligada no que acontecia no mundo do telejornalismo e no mundo da televisão. E após o meu mestrado, que foi em telejornalismo literário, pegando o gancho aí com um subgênero do jornalismo que nós chamamos de jornalismo literário, eu percebi no final do meu mestrado que telejornalismo já é um termo que está ficando um pouco ultrapassado em relação às possibilidades que nós temos no nosso meio nesse formato de fazer televisão que a gente conhece, só que não só na televisão, né? Nós podemos fazer em vários outros meios. Então, por conta disso, eu pensei em algo que pudesse aí fazer um passeio nas narrativas audiovisuais dentro da possibilidade da internet, né? Hoje, com as web rádios, por exemplo, nós temos uma forma muito eficaz de fazer o que a gente antes entendia por telejornalismo, ou seja, um jornalismo audiovisual. A gente tem a possibilidade aí pelas redes sociais que estão à nossa disposição, que entram no patamar de novas mídias também. Então, quando essa pós foi criada, a ideia era pegar um profissional aí que de repente se formou ou já trabalha em televisão, mas que quisesse avançar e entender como abranger as técnicas do telejornalismo, só que em outros meios de comunicação, ou seja, usando as narrativas audiovisuais. Tá, então dá para dizer que essa matéria tem tudo a ver com o que estamos passando agora nesse momento, né? Está meio que todo mundo impedido de sair das suas casas, de trabalho, mas isso não impede até o próprio jornalista de continuar formando opinião ou informando as pessoas usando essas ferramentas tão diversas que temos hoje aí, inclusive uma delas é essa que a gente está usando agora, né? Exato. É porque eu sempre digo que telejornalismo, eu não gosto de falar só em telejornalismo, porque até o público-alvo da pós não são só jornalistas, são comunicadores, né? E aí a gente está falando de publicitários, de designers, de mercadólogos, enfim, entre outros profissionais. Mas eu, como venho do jornalismo, então eu sempre penso
telejornalismo como um movimento, né? Então, a gente precisa de movimento o tempo todo. Nós aprendemos assim, nós ensinamos ainda assim na universidade que a gente quer ver o que está acontecendo, e o que está acontecendo é um movimento. Então, por conta disso, eu, espectadora, eu gosto desse movimento a todo tempo. Tanto que a gente tem aí hoje, por exemplo, o Instagram, que foi criado para armazenar... Ops, deu uma desconexão aqui. Ele foi criado para armazenar, para publicar, para divulgar fotos. Mas hoje a gente já tem vídeos nele. Por quê? Porque a gente precisa, parece que, ter esse movimento para que a gente entre mais dentro do real, ou o que a gente entende por real. Então, o que acontece nós temos aí várias possibilidades de fazer esse movimento, seja por meio até da própria fotografia, só que com música, com várias fotos, né? Esse formato slide que a gente conhece. Então, tudo isso, ele nos traz uma narrativa que envolve áudio, seja por conta da música, ou seja, uma narração em off, ele entra também em vídeo, né? Em imagem, seja por conta de uma fotografia ou de um vídeo de fato. E a pós, ela veio com essa ideia justamente de nós abrirmos a cabeça do profissional de comunicação que foi educado, né? A cultura dele foi para que ele se formasse e fosse trabalhar em um meio de comunicação. E hoje o que nós estamos vendo é que o meio de comunicação, além de estar ao nosso dispor, ele é justamente uma extensão do nosso corpo. Então, o celular é uma extensão do nosso corpo e, consequentemente, eu posso usar ele como o meu meio de comunicação, por meio aí das redes sociais, por meio do meu Facebook, por meio do meu Instagram, ou por meio de aplicativos de mensagem como o WhatsApp, que também é um grande disseminador de informações, por exemplo, né, no caso dos jornalistas, e de entretenimento também. Então, a ideia era deixar esse profissional mais autônomo, mais independente, a ponto de ele estar, de repente, trabalhando dentro de uma empresa. Isso é muito salutar, eu acho que é importante a gente passar por uma grande empresa, essa experiência é muito importante, mas se ele, de repente, amanhã ou depois, não estar lá por algum motivo, né, for desligado da empresa, ele saber, opa, eu posso continuar o que eu sei fazer enquanto profissional sem a empresa, né? Eu tenho as ferramentas aqui em mãos e eu posso levar adiante esse trabalho. Então, essa foi a ideia da pós. E hoje, o momento que a gente está vivendo por causa do Covid, por causa do novo coronavírus, mostra que essa é uma estratégia muito importante para a gente ter em mente, né? Por isso que quando comecei a falar da criação da pós, eu falei em abrir a cabeça, porque é muito difícil quando a gente sai de uma cultura, de uma rotina em que a gente recebe a demanda e a gente tem que fazer naquele formato. Eu tenho que ir para a minha TV, eu tenho que ir lá encontrar o repórter cinematográfico, né, o cinegrafista, para que ele saia comigo, pegar a pauta, ir para a rua com o carro da emissora e fazer aquele produto e jogar na mão do editor. Sendo que hoje eu tenho as ferramentas para fazer tudo isso sozinha. A gente tem muito cuidado, eu tenho muito cuidado, pelo menos ao falar disso, para não falar em precarização de trabalho também, né? Porque eu acho que o telejornalismo, padrão como a gente conhece, ele precisa desses profissionais, ele precisa do repórter cinematográfico, ele precisa do editor, ele precisa do produtor, do pauteiro e do repórter, né? Isso é fundamental para dar essa qualidade que a gente tem e que a gente vê na televisão. Agora, eu posso muito bem, eu, Silvia Valim, se eu quiser fazer uma reportagem sobre como está a movimentação no bairro Centro Cívico, que é onde eu moro hoje, em relação ao confinamento, à quarentena que foi proposta pelo governo, eu posso pegar o meu celular, eu posso pegar um pau de selfie, eu posso ir para a rua, eu posso entrevistar as pessoas, e eu mesma posso editar esse vídeo por aplicativo
ou no meu próprio computador, né, por meio de softwares apropriados para isso. Eu posso fazer isso tudo sozinha. Professora Silvia, dá para dizer que as novas mídias, essas novas tecnologias, elas democratizaram a informação? Mais pessoas hoje conseguem entregar informação, mesmo que ele não seja um profissional, por exemplo, acabou de citar aí, mesmo que ele não seja, por exemplo, um profissional do jornalismo, mas um fato está acontecendo nesse exato momento na região dele, na rua dele, na quadra onde ele mora, no condomínio onde ele mora. E ele hoje, com o celular, com as redes sociais, ele consegue entregar essa informação, mesmo que seja de forma precária ou, né, não profissional. Mas essas novas mídias, elas acabaram, de alguma forma, democratizando a informação, professor? Certamente ela democratizou, mas a gente tem duas vertentes aí, né? Já eu falo sobre a outra, mas vamos falar do ponto positivo, exaltar esse ponto positivo. Se você perceber grandes coberturas que a gente tem no mundo, ou até mesmo no Brasil, eu lembro, não é tão recente, mas me marcou muito o caso, por exemplo, da morte do jornalista Ricardo Boechat. E eu lembro que os meios de comunicação se utilizaram de imagens feitas pelo cidadão na rua. O cara gravou o vídeo e esses vídeos estavam sendo repercutidos na TV, como a gente vê hoje no dia a dia, previsão do tempo, como que está na minha rua, né? Que também são algumas estratégias aí que os meios de comunicação, especialmente as TVs, utilizam também para audiência, né? Claro, aí é uma estratégia, mas muito se utiliza. Ontem mesmo, né, assistindo aí Jornal Nacional, ou Jornal da Record também, que mais que eu assisti? Globo News. Então, todos esses jornais se utilizaram de imagens feitas por moradores, né, de dentro dos seus apartamentos, prédio. Agora, inclusive, com essa questão do corona, está tendo precisa, né, ter um cuidado extremo, né? Ainda não chegamos no ponto ideal, mas eu já percebi, não sei, talvez você que esteja nos acompanhando pode ter percebido aí, que o repórter já não está mais segurando o microfone, né? Ele já passa para o entrevistado, e muitas das entrevistas foram gravadas selfie, né? O cara grava selfie, manda para a produção, e a produção encaixa isso na matéria, para evitar esse contato. Então, é uma forma da informação chegar. Vai chegar com uma qualidade inferior? Por enquanto está chegando, mas a tecnologia está aí para melhorar isso, né? É esse exemplo que eu estava dando. Eu posso ir na rua agora e fazer minha própria reportagem, do meu jeito, dentro da minha estrutura, né? Dentro da qualidade que eu posso oferecer no momento. Mas eu posso fazer com a formação que eu tenho, com o conhecimento que eu tenho. Agora, mesmo democratizando, a gente também tem uma precarização aí da informação, e aí a gente entra no que foi tema de um dos seus podcasts, inclusive. Fake news, né? São as fake news, né? Então, você falou lá com o professor Rodolfo Stank, eu escutei o programa, e é excelente, né, as considerações, mas é algo que a gente... é surreal, né? Ele foge... ele entra num ponto extraordinário de que a gente acredita mais na fake news do que na verdade, inclusive. Então, assim, com isso, a gente também dá poder para pessoas que não têm, por exemplo, estudo, às vezes, da ética jornalística. Não estou querendo dizer que só a formação em jornalismo vai te trazer ética, né? Porque foge à ética jornalística, né? É uma questão de bom senso, é uma questão de cultura, é uma questão de educação, mas muita gente se apodera desse instrumento que deveria ser um instrumento de democratização para também fazer o contrário, né? Fazer o estardalhaço, né? Fazer a ruína mesmo em relação ao conteúdo, à informação, e também as formas de entregar esse conteúdo, né? Às vezes até tem uma qualidade, tem um suporte técnico, mas não tem conteúdo, não tem apuração de fatos, né? Então, eu tomo muito cuidado sempre quando eu falo disso. Então,
democratização da informação é uma coisa. Então, eu, enquanto jornalista, mas que não estou dentro de um meio de comunicação, posso sim me utilizar do meu conhecimento para chegar a mais pessoas da minha forma. Porque eu posso criar ali, hoje a informação está cada vez mais segmentada, né? A informação, a mídia, a comunicação mesmo. Então, eu tenho o canal de esportes, o canal de cultura, o canal de culinária, enfim, de política, e eu posso fazer a minha segmentação para o meu público, o público do Centro Cívico de Curitiba, enfim. Mas, se eu não tenho responsabilidade com essa informação, também pode ser um ponto negativo, né? Mas a gente não deveria nem se preocupar com isso, né, Kleber? Essa que é a verdade. A gente deveria só utilizar pelo lado positivo, mas infelizmente aí nós temos pessoas que se apoderam disso de uma forma negativa. E a coisa tende a evoluir cada vez mais, até porque começaram, acho que os primeiros testes, pelo menos nível de Brasil, o 5G, que vai tornar a internet móvel ainda muito mais rápido do que inclusive a internet que a gente tem em casa, né? Então a informação hoje ela você consegue transmitir ao vivo de qualquer lugar com qualidade, né? Muito rápido, né? E muito rápido, né, professor? Eu acho que a tendência então, antes de uma equipe de um meio de comunicação, claro. Chegar num local, por exemplo, para fazer a cobertura, essa imagem já repercutiu no mundo inteiro, né? Já chegou do outro lado do mundo. Então a gente tem que se apoderar disso. Isso é uma vantagem, né, para a gente proliferar a notícia, e a responsabilidade, né, com a proliferação dessa notícia, porque a população inteira do mundo não foi ensinada a como apurar fatos, né? Então a gente recebe uma fake news, parece real, como uma que eu recebi hoje, né, que é até hilária, com o logo do Ministério, do governo. Que não ia poder sair na rua maiores de 60 anos? Iam ser multados, né? E tinha não valor perder a aposentadoria. Iam perder a aposentadoria, uhum. Exatamente. Então, você recebe aquilo, poxa, por que você tem que desconfiar? A gente não deveria estar passando por isso, né? A gente não deveria estar desconfiando. Mas eu já, como jornalista, já é meio automático, eu já vou lá conferir e aí já vejo que é fake news, né? Mas no caso de hoje, eu até defendo que é a primeira fake news que eu vejo que deveria ser proliferada, porque é algo muito... É uma estratégia para manter os idosos em casa, porque eles não querem ficar, né? E é um momento muito perigoso, é um vírus muito incerto, a gente não conhece, a gente não sabe, então o melhor que a gente tem a fazer é se resguardar. E aí, eu não sei se eles desconfiam que a gente está num complô contra eles, né? Os idosos, que eles querem sair na rua de qualquer jeito. Nesse caso, os fins justificam o meio, né? Que é pra ficar em casa mesmo, tá certo? A fake news até tá certa, né? Tem que ficar, mas enfim, a gente recebe esse tipo de informação e a gente desconfia. Às vezes, quantos amigos meus jornalistas, aliás, eu recebi de uma amiga jornalista me passando como verdade aquilo. Ela não tinha entendido ainda que era uma fake news. Então, enquanto jornalistas, enquanto profissionais da imprensa que têm uma responsabilidade em conferir, às vezes passa, imagina a população mundial que não foi educada para isso, né? Que não se formou para isso. Porque deveria ser natural, né? Por que ficar espalhando mentira? Qual que é o objetivo de espalhar mentira? Então, sim uma democratização, respondendo a tua pergunta, mas infelizmente a gente tem consequências junto com essa democratização. E cada vez mais os profissionais jornalistas vão ter que estar mais preparados para lidar com tanta tecnologia, com tanta, entre aspas, facilidade de informação, mas vai se tornar tão volátil e tão complexo que ele vai precisar cada vez estar mais preparado para isso, né, professora? Sim, atualização total, né? Então, até na pós lá que a gente criou, uma pós nova, ela não existia, né? E aí a professora Maura Martins, que deve nos acompanhar aí agora, ela me chamou para criar uma pós dentro da área audiovisual. E aí eu falei assim, eu quero criar uma pós que eu gostaria de ter feito, né? Para me preparar
para esse mercado novo que a gente não entende ainda. Então, assim, eu falo que é uma pós totalmente prática, justamente para que o profissional ele tenha realmente essa autonomia de eu vou editar o meu vídeo, né? Porque eu, por exemplo, venho do tempo que, enquanto repórter, fiquei muito mal acostumada a fechar a minha reportagem, eu gravo, né? Eu faço meu texto, as minhas entrevistas, óbvio, gravo esse texto, mas jogo lá pro editor, né? Tipo, te vira, não sei nem mexer, não sei nem qual programa que tu usa, né? Às vezes sei, né? Eu digo, mas normalmente tem muita gente que não se dá o trabalho de ir lá. E aí você sai da emissora, de repente, né? É demitido, enfim, não sai do mesmo, né? Fica dependente daí do editor. Sendo que você pode editar, não é querer tirar o emprego do cara. Lá na TV, eu acho que ele é essencial, até por conta da velocidade que a TV exige, né? De divulgação, ali você tem que ter um profissional só para editar, porque nós estamos trabalhando com hard news. Mas se eu quiser criar um perfil, um canal meu, assim como existem de vários comunicadores, né? Bloggers no mundo inteiro, usando o YouTube, por exemplo, podem fazer um canal próprio, de um conteúdo que domina, e aí não precisa ser jornalista para isso. E ele também pode muito bem fazer. E às vezes esse profissional ele sabe fazer muito bem. Por quê? Porque ele não foi condicionado a fazer o que nós fazíamos antes, né? De depender do editor. Então ele já começa fazendo tudo, domina, e aí dá um banho, às vezes, numa pessoa que tem a formação profissional. Mas então vem a pós justamente para suprir essa lacuna que às vezes a graduação não consegue. Até por uma questão de maturidade, né? Normalmente as pessoas entram na universidade, são muito jovens e às vezes não conseguem aproveitar todo o conteúdo que a faculdade oferece. E aí a pós-graduação vem para complementar e para focar no que o profissional quer. Então ali a ideia é focar em narrativas audiovisuais, mas de todas as formas que nós temos hoje à disposição. Então vídeo documentário, storytelling, web documentário, perfil em redes sociais. Então a gente tem todas essas possibilidades de trabalhar com audiovisual e a gente não sabe, né? Não tem conhecimento talvez estético, conhecimento técnico de edição, estratégia de marketing para divulgar esse conteúdo, né? Porque é uma empresa que você cria, né? Você é a própria empresa nesse caso. Então a ideia é deixar esse profissional cada vez mais autônomo. Mas eu não sei porque eu voltei, né, fazendo o merchan da pós e agora não consegui conectar onde que eu queria chegar. Não, uma coisa que enfim, né? Uma coisa que eu acho interessante com toda essa mudança que aconteceu a tecnologia, as plataformas e tal, duas coisas me chamaram muito a atenção. Uma delas é o que há um tempo atrás, e eu não sou tão novinho assim, embora pareça, tá? Era impensado em algumas... Não parece, não. Era impensado, com o advento principalmente das redes sociais, dessa rapidez, dessa informalidade na informação, começou-se a aceitar mais, digamos assim, o making off da informação, de uma notícia. Antes era, como a professora falou, aquele formato quadradinho, entrava certinho na hora certa, não mostrava nada que estava em volta e tal. Hoje em dia, é totalmente aceito uma reportagem, uma notícia, alguma coisa assim, nesse sentido, em que ela seja um pouco mais informal, que ela mostre o repórter olhando para o lado e chamando a informação e tal. Esse formato hoje menos engessado, ele é mais aceito do que antes, justamente, e eu acredito, pelo advento, né, das redes sociais e dos formatos. E outra coisa, e eu sou também fotógrafo nas horas vagas, e eu não tão vagas? Não tão vagas assim, e eu também estou demorando para
para me adaptar a isso, ela mudou inclusive uma coisa que era muito básica e que demorou para mudar, que as fotos eram todas em 16:9, elas eram na horizontal. E de repente, de um tempo para cá, o tchan é você tirar a foto na vertical. E isso aconteceu com os vídeos também, justamente por causa do formato do celular, do formato ali do Stories do Instagram, que acabou se popularizando demais. Hoje em dia você já vê muita gente produzindo vídeo exclusivamente para formato vertical, né? E as fotos também, você começou a ter que mudar que você trabalhava a foto sempre na horizontal, como a pessoa olha no celular em pé, você já está começando a ter que enquadrar as fotos de um formato diferente. Acho que tudo isso acabou mudando o jeito de fazer notícia, de fazer informação, né, professor? Tem que pensar até nisso, né? Eu lembro na aula inaugural da pós, a gente foi fazer uma foto com todo o corpo docente, né? Estamos lá tirando fotos, uns convidados fazendo fotos do corpo docente, e aí uma das nossas professoras, que é Dulcinea Vaz, que é uma sumidade no telejornalismo aqui no Paraná, muita gente conhece ela, e eu falo dela porque ela está há muitos anos na televisão, e às vezes a gente pensa assim, nossa, será que ela não está ultrapassada? Aí ela me fala o quê? Enquanto a gente está tirando a foto? Tem que fazer uma na vertical, que é para os stories. Então, quer dizer, ela está super antenada nisso, porque até mesmo a emissora onde ela trabalha, que é a RPC, fez essa recomendação para os seus repórteres e apresentadores de sempre, quando forem divulgar, né, nas redes sociais, lembrarem de entrar dentro dessa configuração aí que as novas redes, as novas mídias estão exigindo. Então, ela já, na hora, estava, não esquece de fazer na vertical, né, que é o formato justamente que você acabou de falar para os stories. Então, assim, a gente tem que realmente se reciclar o tempo todo. Lembrei, era sobre isso que a gente estava falando, né? Porque a gente tem que estar o tempo todo antenado no que está acontecendo no mundo, senão a gente fica para trás. Antes, o jornalista tinha que se preocupar só com conteúdo, né? Então, assim, a carga horária de jornalista é de 5 horas diárias, justamente porque no contraturno a ideia é que ele se prepare em termos de conteúdo para tudo que está acontecendo no mundo. Ele tem que ficar antenado ou dentro da área dele de trabalho, do segmento dele, né? E hoje, mais do que isso, ele tem que estar antenado na técnica, né? Em como eu vou divulgar a notícia que eu estou fazendo agora. Então, eu estou aqui produzindo uma notícia, né? Por exemplo, é o que eu vejo lá da professora Dulcinea, né? Ela está, como a gente acaba vendo ela, né, frequentemente na televisão, então a gente percebe que ela está lá, fez uma matéria e daqui a pouco você entra na rede social dela, já está lá uma chamadinha, hoje eu estou aqui, ela no celular dela, dizendo, hoje eu estou aqui em frente ao prédio da Silvia Valim, né, fazendo uma reportagem sobre como criar uma pós-graduação sensacional para comunicadores, e daqui a pouquinho você vai ver isso na RPC. Então, quer dizer, isso já é atrelado à própria emissora. Então, também não é uma competição, né? Isso que a gente também tem que ter ideia, não é assim, eu vou ser melhor que a emissora, ou não, é muito melhor trabalhar na emissora, né? É um complemento. Então, hoje eu posso ter também, da mesma forma, um canal no YouTube e usar as redes sociais para divulgar esse conteúdo que está no YouTube. Então, eu tenho que estar antenada nessas coisas, e quando a gente fala especialmente de jornalismo, Kleber, normalmente a gente ainda está num padrão muito conservador, né? Tipo, a minha preocupação é com o conteúdo, né? Claro que a maior preocupação é com o conteúdo, sim, isso em termos de jornalismo, mas em termos de comunicação, né, se eu sou uma comunicadora e não só uma jornalista, eu tenho que pensar no todo. Então, em como eu vou divulgar essa informação, como eu vou chamar a audiência para o meu canal, seja ele onde for, seja para o YouTube ou seja lá para Record. Então, a gente está tendo que abrir um pouco a cabeça, e eu acho que esse momento que a gente está vivendo é uma revolução forçada, infelizmente. Óbvio que ninguém queria, né, que uma pandemia dessa ocorresse para que a gente entrasse nessa realidade, mas eu acho que vai mudar muito, ainda mais, a forma como da gente se comunicar de forma geral. O ensino está aí como exemplo, né, o ensino à distância. Eu já dei aula
no ensino à distância, e hoje estou me preparando, inclusive, porque nós não sabemos até quando nós vamos estar aí isolados por conta dessa pandemia, e todas as aulas que eu daria presencialmente, eu já estou começando a preparar para aplicar de forma virtual, porque nós não podemos parar a educação totalmente, né? A gente tem que criar novas estratégias, novos métodos para fazer esse conteúdo chegar para os alunos, porque é disso que o mundo precisa, né? A gente está aqui hoje, enquanto isso vários pesquisadores estão aí tentando criar vacinas, tentando criar formas de nos proteger, e isso faz parte da educação, né? É pesquisa científica, e a gente está aí para isso, né? Todas as áreas são importantes para todos os campos. E o nosso curso de pós, mesmo com essa parada, ele continua? Ele continua, ele tá agora, nesse momento, nós demos um tempo, até porque a pós é quinzenal também, né? Sim. Então, nós teríamos aula amanhã, na próxima semana, mas aí, para nos prepararmos para todo o conteúdo, nós estamos tendo até um treinamento, né, no Unibrasil, recebendo um treinamento agora para a gente utilizar o AVA, né, que é o ambiente virtual de aprendizagem, para que a gente possa entrar em contato com os alunos e ali ter a certeza de que ele está acompanhando naquele momento, no horário de aula, enfim. Tem vários detalhes ali para que a gente possa aplicar da melhor forma possível, cobrar da melhor forma possível, e isso à disposição da melhor forma possível para o aluno, para que ele não seja lesado aí por conta disso, né? Então a gente quer passar todo o conteúdo, só que agora passando para o virtual, porque nós não sabemos até quando isso vai durar. Então o que se fala, né, o que o governo determinou até então, são aí mais 15 dias. Mas a gente não sabe se 15 dias vão ser suficientes, porque a gente tem como base aí outros países que estão há mais tempo passando por essa pandemia. Eu acho que 15 dias não são suficientes, mas também não cabe a mim ficar aqui julgando e opinando, porque é só mais um falando, né? Então, a gente está se preparando justamente para dar esse suporte para o aluno, e nós, professores, coordenadores, estamos aprendendo muito com isso. E certamente vai mudar a nossa forma de lecionar, a nossa forma de ver o ensino, e especialmente o ensino à distância. Bacana, professora. Já chegamos no nosso tempo médio que temos no nosso programa. Nossa, foi tão rápido. Foi tão rápido, para você ver. Mesmo a gente não estando pessoalmente junto, o assunto... essa distância hoje não é mais distância, né, com a tecnologia que a gente tem hoje, né, professora? Graças a Deus. E como se falou, os alunos conseguem ficar aprendendo de casa, acho que todo mundo consegue ficar preparado para quando as coisas voltarem à normalidade, aí todo mundo seguir suas vidas, claro que com algumas mudanças que o mundo está mostrando para nós, né? Mas eu acho que muitas coisas que acabam vindo, né, de forma inesperada, ou até que a gente não queria, elas... Tudo nessa vida tem um pontinho de lado positivo, né? Ela vai mostrar algumas coisas, vai mostrar solidariedade, vai mostrar que as pessoas são capazes de se unirem mesmo à distância. O ensino também entra numa nova era, ele já vinha passando aí por uma transformação muito grande, e eu acho que esse momento que a gente está vivendo só faz com que realmente veja que o ensino ele evoluiu para multiplataforma e tal, e o mundo não vai parar por causa disso, nós não vamos parar por causa disso, e vamos estar aqui sempre tocando o barco. E queria agradecer muito a sua presença, professora. Imagina, eu que agradeço, fico muito feliz de poder conversar um pouco, porque isso vai abrindo a nossa cabeça, né? Isso ajuda muito a gente, né? Falar sobre o que faz, e aí já começam a vir ideias aí. E eu gosto sempre de frisar que eu não troco o presencial por nada, porque eu gosto de abraçar, eu gosto de sentir a energia, eu gosto de olhar no olho, né? Às vezes eu gosto desse ensino humanizado, né? De olhar para o aluno e ver que ele está precisando falar alguma coisa, desabafar, enfim. Mas eu acho que é isso que você falou, a gente não pode ficar na mão por conta de uma situação que é temporária, né? É temporária, isso não é para sempre. Então, enquanto isso a gente vai ficar parado? Não.
A gente tem que continuar caminhando. Talvez não no mesmo ritmo, por enquanto, mas caminhando, né? Evoluindo, isso é importante. Então, essas ferramentas estão aí justamente para nos auxiliar. O que a gente fez hoje foi um exemplo, que bom que saiu, peço desculpas de novo por não ter o microfone apropriado, mas vou me preparar para isso, né? Porque os tempos pedem. Eu também peço desculpas, porque é o primeiro que a gente tá gravando aqui à distância, então eu nem sabia se ia dar certo, se não ia, se ia funcionar ou se não ia, mas que bom que funcionou e a gente conseguiu passar para as pessoas a informação, e agradeço mais uma vez muito a sua presença, professor. Obrigada, Kleber. Sucesso. Até a próxima. Beijão, galera. Até a próxima. Voltamos com um papo acadêmico. Não sei se amanhã ou depois da manhã a gente volta, beleza? Abraço a todos. Até mais. Vamos conversar, hein? Vamos conversar nas redes sociais, pelo amor de Deus, hein? Não me deixe sozinha aqui. Tchau. Papo Acadêmico.